Olá, pessoal! Bem-vindos de volta ao nosso canal. Hoje, vamos mergulhar num tema que gera muita confusão e debate: socialismo e comunismo. Muita gente usa esses termos como se fossem a mesma coisa. Mas na filosofia de Karl Marx e Friedrich Engels, eles representam estágios bem diferentes de um mesmo processo de transformação social. Vamos desvendar essa diferença de uma vez por todas? Primeiro, é crucial entender o ponto de partida de Marx e Engels. Para eles, a história da humanidade é, essencialmente, a história da luta de classes. Em cada época há uma classe dominante, que possui os meios de produção, e uma classe dominada, que vende sua força de trabalho. No capitalismo, essa luta acontece entre a burguesia e o proletariado. A superação desse conflito, segundo eles, não seria um simples ajuste, mas uma revolução completa nas estruturas da sociedade. É aí que entra o socialismo. Marx não o via como o destino final, mas como a primeira fase pós-capitalismo. Seria um estágio de transição. Nesse modelo, os trabalhadores, organizados, tomariam o controle dos meios de produção, menos as fábricas, as terras, as máquinas. A propriedade privada desses meios seria abolida e substituída pela propriedade coletiva. O objetivo não seria mais o lucro individual, mas sim atender às necessidades de toda a comunidade. Nessa fase socialista, o Estado ainda teria um papel fundamental. Ele seria um instrumento utilizado pela classe trabalhadora para gerir a economia, planejar a produção e garantir a distribuição da riqueza. A ideia era ir diminuindo as desigualdades sociais aos poucos. A famosa frase que resume esse estágio é: de cada um segundo sua capacidade, a cada um segundo seu trabalho. Ou seja, as pessoas ainda seriam remuneradas de acordo com a sua contribuição para a sociedade. A exploração do trabalho de um pelo outro deixaria de existir, mas as diferenças individuais e uma estrutura de poder estatal ainda seriam uma realidade. Pense no socialismo como a ponte entre o mundo que conhecemos, o capitalismo, e o objetivo final. E qual seria esse objetivo final? O comunismo. Para Marx, o comunismo seria a fase superior, o estágio final da emancipação humana. Aqui, a transformação seria tão profunda que o próprio Estado se tornaria desnecessário. Por quê? Porque as classes sociais teriam sido completamente abolidas, e com elas, a necessidade de um aparato de poder para mediar conflitos e exercer dominação. A sociedade se organizaria de forma autônoma e cooperativa. Numa sociedade comunista, a abundância de recursos, garantida pelo planejamento socialista anterior, permitiria uma nova lógica de distribuição. É aqui que entra a célebre máxima: de cada um segundo as suas capacidades, a cada um segundo as suas necessidades. Isso significa que as pessoas contribuiriam com o que pudessem e receberiam tudo o que precisassem para viver plenamente, independentemente da quantidade de trabalho que realizaram. Seria o fim da alienação e a reconciliação total entre o indivíduo e a coletividade. O trabalho deixaria de ser uma obrigação para se tornar uma atividade livre e criativa. É importante notar que Marx e Engels não deram uma receita de bolo de como seria essa sociedade em detalhes, pois acreditavam que ela surgiria das condições históricas concretas de cada lugar. Filosoficamente falando, a diferença é imensa. O socialismo representa a racionalização da economia, o planejamento consciente sob a mediação do Estado. Já o comunismo simboliza a superação dessa necessidade de controle externo. Seria uma sociedade de autogestão, baseada na cooperação espontânea e na liberdade plena, onde o poder político coercitivo não teria mais razão de ser. Essa transição, claro, não seria pacífica. Ela dependeria da luta de classes como um motor que impulsiona a história em direção a essa transformação revolucionária. Ao longo do século XX, vimos diversas tentativas de aplicar essas ideias na prática. Países como a União Soviética, a China e Cuba se autodenominaram socialistas, buscando trilhar esse caminho. No entanto, é um ponto de grande debate se essas experiências seguiram fielmente os princípios de Marx. Muitas delas se tornaram sistemas centralizados, autoritários e burocráticos onde o Estado, ao invés de começar a desaparecer, se fortaleceu enormemente. O comunismo, naquela visão original de uma sociedade sem Estado e sem classes,
permaneceu um horizonte teórico, um ideal que na prática nunca foi alcançado. Ainda assim, a força dessas ideias é inegável. Mesmo com os desvios históricos, os conceitos de igualdade, justiça social e propriedade coletiva continuam a alimentar debates filosóficos e políticos no mundo todo. As críticas ao capitalismo e a busca por alternativas mais justas e humanas bebem, até hoje, nessas fontes. Então, para resumir de forma bem clara, pense no socialismo e no comunismo como um processo em duas etapas. Segundo a teoria marxista, o socialismo é a fase de transição, onde os trabalhadores controlam os meios de produção com a ajuda de um Estado operário, visando eliminar a exploração e reduzir as desigualdades. O comunismo é a fase final, a utopia realizada, uma sociedade sem classes, sem Estado e sem dinheiro, onde a liberdade individual e a igualdade social se tornam uma coisa só. O primeiro é o caminho, o segundo, o destino. Entender essa distinção teórica é fundamental para analisar criticamente tanto a história quanto os movimentos políticos atuais que usam esses termos. Espero que essa explicação tenha ajudado a clarear as coisas. A teoria é complexa e a prática mais ainda, mas a base da diferença está nesse processo evolutivo. Se você gostou desse mergulho filosófico e quer ver mais conteúdos como este, não se esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder os próximos vídeos. E comente aqui embaixo o que você achou dessa distinção. Muito obrigado por assistir e até a próxima.